Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima. Estamos novamente de volta para falarmos da quarta aula do nosso Catecismo da Igreja Católica. E essa quarta aula ela vai dizer exatamente das etapas da revelação, né? Estamos no nosso catecismo aqui, se eu não me engano, no número 54, né? No capítulo 2, em que Deus vem ao encontro do homem, e nós vamos falar sobre as etapas desta revelação. Como já foi dito, né? O homem ele é capaz de Deus, o homem ele recebeu de Deus uma racionalidade, e esta racionalidade é o que diferencia de todo o resto da criação. A racionalidade é o que diferencia o homem do resto da criação, né? Então, a racionalidade que Deus deu para o homem é o que o torna capaz de Deus. E nós recebemos de Deus mesmo esta racionalidade. Para que nós recebemos essa racionalidade de Deus? Para que nós procuremos a Deus, para que nós cheguemos até o Senhor, né? Apesar de o homem ser capaz de Deus, apesar de Deus ter dado esta racionalidade para o homem, nós sofremos um acidente, né? Não é próprio de nós aquilo que aconteceu, que foi o pecado original. O pecado ele não faz parte do homem. O pecado ele não é do ser do homem. O pecado ele é um acidente que aconteceu no homem. Então, podemos dizer assim que nós não somos doentes, nós estamos doentes apenas. Então, o pecado ele é um acidente. E com o pecado nós não perdemos totalmente a capacidade racional. Essa capacidade, essa racionalidade, ela não é totalmente afetada. Nós podemos chegar até Deus, nós podemos especialmente ouvir a Deus. Os nossos irmãozinhos protestantes, como eu dizia na aula passada, eles creem que toda a nossa racionalidade ela foi deturpada. Não, a nossa igreja não crê nisso. A nossa igreja crê que nós fomos afetados pelo pecado original, mas algo da nossa racionalidade permanece intacto. Porque a racionalidade, sim, é própria do ser humano, não é um acidente do ser humano, faz parte do ser humano a racionalidade. Ela não foi totalmente corrompida. Então, nós podemos ouvir a Deus, nós podemos chegar até Deus. Quando nós falamos de racionalidade, quando nós falamos de fé, nós estamos falando de duas ordens de conhecimento. E essas duas ordens de conhecimento, elas são distintas, né? Tanto no princípio como no objeto dessas duas ordens, né? Nós temos para o conhecimento, para a primeira ordem do conhecimento, nós temos que é a razão natural, né? Eu posso conhecer todas as coisas, a partir das coisas criadas e posso supor outras coisas que eu de repente não conheça através das coisas criadas. Esta é a primeira ordem do conhecimento. A segunda ordem do conhecimento é a chamada fé divina. O que é essa fé divina? Por que a fé divina ela é considerada um conhecimento? Por quê? Porque a fé divina ela pode me fazer penetrar no conhecimento dos mistérios escondidos de Deus. Voltemos. Nós temos uma razão natural, e esta razão natural, através das coisas criadas em que eu, pelos meus sentidos, eu posso conhecer essas coisas e eu posso supor outras coisas através das coisas criadas. Esta é uma primeira fonte de conhecimento, esta é uma primeira ordem de conhecimento. A segunda ordem de conhecimento é a chamada fé divina, em que eu posso penetrar nos mistérios de Deus. Então, no homem existem duas fontes de conhecimento, duas ordens de conhecimento que nos trazem exatamente o conhecimento, né? Para não ser redundante, né? Mas nós podemos ter o conhecimento através dessas duas formas. Pela razão natural, nós conhecemos todas as coisas, mas, no entanto, pela fé divina, é impossível que a gente... É somente Deus revelando. E aí que a gente entra exatamente
no ponto da nossa aula, que são as etapas da revelação, as várias etapas da revelação. Deus se revela a nós, Deus manda para nós um conhecimento que a nossa razão natural não seria capaz por si só, não seria capaz pelos nossos sentidos de penetrar nesta segunda ordem de conhecimento. Nós podemos chegar até Deus pela nossa razão natural, mas, por exemplo, nós jamais poderíamos saber que Deus é um Deus trindade, Deus é um Deus uno em três pessoas distintas, se isso não tivesse sido revelado por Deus para nós. A nossa razão natural não seria capaz de chegar a esse tipo de conhecimento. E nós vemos, é uma frase célebre de nosso Senhor Jesus Cristo, em que ele bendiz a Deus porque ele esconde estas coisas aos sábios e aos entendidos, aos poderosos deste mundo, e revela essas coisas aos pequeninos. Esta segunda ordem de conhecimento, Deus revela a quem Ele deseja, e especialmente Deus revela aos pequeninos, justamente para confundir os fortes, para confundir os sábios. Haja vista o nosso maior mistério, que é o mistério da encarnação, ele foi revelado a mais humilde de todas as criaturas, que foi a Virgem Maria. Existiam sábios, pessoas sapientíssimas na época, existiam reis, existiam grandes, mas foi revelado este mistério à pessoa mais humilde que existia na face da terra, que jamais existiu e que jamais existirá, que foi a nossa Mãe Maria Santíssima. Deus se revelou a ela. A sabedoria divina, a sabedoria encarnada, foi revelado por Deus para esta humilde serva, para esta escrava do Senhor, Maria Santíssima, Se nós pegarmos nos escritos de São Paulo, ele vai dizer para nós que os gentios, eles eram capazes de chegar até Deus pelo seu próprio conhecimento racional, pela razão natural. E ele vai dizer também, continuando este pensamento, ele vai dizer assim: a nós, porém, Deus revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito tudo penetra até as profundezas de Deus. São Paulo vai dizer: é possível chegar até Deus. Os sábios podem chegar até Deus, os filósofos podem chegar até Deus, mas a nós, Deus revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito tudo penetra até as profundezas de Deus. Dizer para vocês que na segunda ordem de conhecimento, que é a ordem da fé divina, nós penetramos os mistérios escondidos de Deus. A fé e a razão, isso a gente vai bater muitas vezes nessa mesma tecla, a fé e a razão, elas andam juntas. Por que elas andam juntas? Porque são duas ordens de conhecimento, como disse para vocês, distintas pelo princípio e pelo objeto, são duas formas diferentes, são duas maneiras diferentes de chegarmos ao conhecimento, mas são duas maneiras que se penetram, são duas maneiras que se ajudam, são duas maneiras que se completam. É necessário que a gente faça este movimento de passar de uma para a outra e da outra para uma. Pela razão, nós penetramos mais profundamente na fé. Nós recebemos o dado revelado de Deus, e para que nós entendamos este dado revelado de Deus, nós temos a necessidade de que aprofundemos pela razão natural. E quem é que faz isso? A filosofia. A filosofia ajuda a nossa fé. A filosofia ajuda a que nós tenhamos uma inteligência maior do dado revelado, uma inteligência maior daquilo que Deus mostrou para nós. Deus disse, é assim, Deus revelou, é assim, e eu penetro neste mistério, o homem penetra neste mistério melhor através da filosofia. E o contrário também é necessário, porque pela fé nós tomamos o caminho correto. Nós sabemos pela fé
que este é o caminho correto. Então nós não precisamos procurar por outros caminhos para que a nossa razão distinga qual é o caminho da verdade, qual é o caminho da sabedoria, né? Dentre os vários caminhos possíveis. Se pela fé eu tenho a certeza de qual caminho é o caminho correto, de qual caminho é o caminho certo, então a fé me poupa tempo, a fé me poupa esforço. Eu sigo por este caminho através da fé. E através da minha razão natural, eu intelijo este caminho, eu busco este caminho, eu escavo por este caminho, enfim, caminho por este caminho. Eu não tenho que perder tempo, eu não preciso perder tempo em outro caminho que de outra forma eu erraria. Então, são duas ordens de conhecimento que se completam mutuamente. Eu chego a Deus pela razão natural, eu chego a Deus pelo dado revelado. Eu procuro o caminho certo pelo dado revelado, eu procuro inteligir este caminho certo através da minha inteligência, através da minha racionalidade, através do meu bem pensar, né? Trocando em miúdos, nós temos teologia de um lado e filosofia de outro. É dito que a filosofia ela é serva da teologia. E realmente é uma frase correta, né? Porque ela auxilia. E a filosofia auxilia também a teologia. Nós podemos dizer que são servas umas das outras. Apesar de a teologia ser maior, porque é o dado revelado por Deus, né? Como é que Deus se revela? Como é que Deus revela o seu projeto? É necessário que a gente pegue um texto do Denzinger, em que ele vai dizer assim que aprove a Deus em sua bondade e sabedoria revelar a si próprio e tomar o conhecimento o mistério de sua vontade, pelo qual os homens por Cristo, verbo feito carne no Espírito Santo, têm acesso ao Pai e se tornam partícipes da natureza divina. Mediante esta revelação, portanto, o Deus invisível, levado por seu grande amor, fala aos homens como a amigos e entretém-se com eles para convidá-los e recebê-los em sua comunhão. Deus se revela, Deus tem a bondade de se revelar, Deus desejou se revelar, Deus deseja se revelar, Deus, em seu infinito amor, Deus quis se revelar. Como é que Deus se revela? Deus ele começa a se revelar a partir da criação, né? A partir da criação Deus começa a se revelar, Deus coloca o homem no mundo, né? E depois Deus vai entrando na história e vai dizendo que Ele é Deus. Vai dizendo que Ele tem um projeto para o homem, que Ele tem um desejo para o homem, que Ele tem algo de bom para o homem. Por que digo que é algo de bom? Porque Deus quis em seu amor. Em seu amor e em sua liberdade, e em seu desejo, em sua liberdade, em seu amor, Deus quis se revelar para nós. E Deus deseja ainda se revelar para nós, e Deus se revela para nós de modo particular. Mas Deus entra na história, né? Nós temos a culminação desta revelação, né? De toda a revelação de Deus, nós temos culminando, que é a vinda do seu Filho. Nós acabamos de falar há pouco do mistério da encarnação, né? Que é a revelação em sentido próprio. Deus, antes da revelação, antes da encarnação, Deus foi falando aos homens, Deus foi falando aos profetas, Deus foi falando aos patriarcas, Deus foi falando aos seus homens, né? Aos seus homens de confiança, aos seus homens especiais surgiram ao longo da história para que falassem de Deus, homens especiais surgiram na história que ouviram Deus e que transmitiram Deus aos homens, mas por fim, Deus quis Ele mesmo se encarnar. Deus quis Ele mesmo tomar a forma de um homem e habitar no meio de nós, e habitar no meio dos homens,
Vai dizer uma oração bonita da igreja que o grande prazer de Deus é habitar no meio dos homens. A grande alegria de Deus é habitar no meio dos homens. O grande prazer de Deus, o grande amor de Deus é habitar no meio dos homens e comunicar aos homens a vida divina. E vai dizer para nós a revelação que Deus mandou o seu Filho, pelo Espírito Santo, para nos dar acesso à vida divina, para nos dar acesso ao Pai. Olha que bonito as chamadas processões, né? Deus enviou o seu Filho pelo Espírito Santo para que nós cheguemos ao Pai, para que nós cheguemos à comunhão com a Santíssima Trindade. E nós vemos que são 2 envios, né? Primeiro o Pai envia o Filho, primeiro Deus Pai envia o seu Filho ao mundo, e quando Jesus vem ao mundo, Jesus ele nos revela o Pai. Jesus veio revelar o Pai, né? Jesus veio vencer as obras das trevas e veio nos revelar o Pai. E num determinado momento da vinda de nosso Senhor, da vida de nosso Senhor, no meio de seus discípulos, no meio de seus apóstolos, ele vai dizer assim que ele deve voltar para o Pai, mas ele irá enviar um outro Paráclito. Por que um outro Paráclito? Porque ele, Jesus, é o primeiro Paráclito, é o primeiro enviado, e terá um outro enviado, que é exatamente o Espírito Santo. Deus, ao revelar-se para nós, Deus quer fazer do homem um amigo. Deus quer e deseja convidar o homem a uma comunhão íntima com Ele. O maior desejo de Deus é que o homem seja íntimo de Deus. E Deus Pai, Ele vem e chama o homem para que o homem viva como uma família, para que o homem viva nele como uma família. Olha a oração do Senhor. Pai, eu desejo que todos sejam um conosco, como eu e vós somos um. Este é o desejo de Deus, que nós vivamos juntos, que nós tenhamos uma união íntima com Deus, uma união familiar com Deus, uma união de amizade com Deus. E quem inicia isso é exatamente Deus. Deus, Ele rompe esta barreira. Deus, Ele deseja romper esta barreira que existe entre Deus e os homens. Nós sabemos que existe uma barreira enorme entre Deus e os homens. Nós sabemos que existe uma diferença enorme entre Criador e criatura. Uma diferença enorme de santidade, de bondade, de amor, de misericórdia, enfim, de todas as coisas. Existe uma diferença enorme entre Deus e os homens. Existe uma barreira. E esta barreira, quem venceu? Quem venceu este abismo entre Deus e os homens foi o próprio Deus. Né? E entrando na história do homem, Deus cria um novo ser. Podemos dizer assim, Deus cria uma nova substância. E esse ser, essa substância, ela se chama igreja. E vai dizer para nós o Senhor que Jesus é a cabeça da igreja e nós somos os seus membros. E o Espírito Santo é a alma deste corpo. Então, na igreja existe uma unidade. Creio na igreja una, santa, católica, apostólica, romana. Então existe uma unidade. Vai dizer para nós o grande filósofo que tudo que existe como unidade. E nós podemos dizer que a igreja existe. E existe como algo uno. E existe como algo santo. Jesus é a cabeça, os homens são os membros. O Espírito Santo é a alma deste corpo. Nós podemos fazer uma comparação com o corpo. Jesus a cabeça, nós membros. O Espírito Santo a alma. Mas este conjunto é uma coisa só. Este conjunto é uma unidade. Este conjunto é um ser.
E quando nós falamos de revelação, nós falamos do Deus amor que se revela e se revela por etapas e se revela pacientemente ao homem. Pacientemente Deus espera o homem. Pacientemente Deus se revela ao homem e pacientemente Deus espera uma resposta amorosa do homem. Como eu disse para vocês, a revelação de Deus plenamente, a revelação de Deus, ela é uma pessoa. Os sábios dizem para nós que o homem fala com palavras e Deus fala por palavras e por obras. Aí tem uma citação interessante, não vou ler agora porque eu creio que o vídeo ficará muito longo, mas é uma citação do Denzinger. Quem tiver o Denzinger pode ler o Denzinger no número 4203. Deus fala por palavras e por obras. E vai dizer para nós o nosso catecismo que Deus tem uma pedagogia própria. Deus tem uma pedagogia peculiar, vai dizer para nós no número 53 aqui do nosso catecismo. O projeto divino da revelação realiza-se ao mesmo tempo por ações e por palavras intimamente ligadas entre si e que se iluminam mutuamente. Este projeto comporta uma pedagogia divina peculiar. Deus comunica-se gradualmente ao homem, prepara-o por palavras, por etapas a escolher a revelação sobrenatural que faz de si mesmo e que vai culminar na pessoa e na missão do Verbo encarnado, Jesus Cristo. Este é o número 53 do nosso catecismo. Então, Deus fala por obras e por palavras. Deus prepara o homem para atingir esta plenitude. E essa plenitude é justamente a pessoa do Verbo. Vai dizer para nós Santo Irineu de Lyon, ou Santo Irineu de Lyon, a propósito desta pedagogia divina, o nosso catecismo vai dizer assim: Santo Irineu de Lyon fala repetidas vezes dessa pedagogia divina sob a imagem da familiaridade mútua entre Deus e o homem. Diz ele assim: o Verbo de Deus habitou no homem e fez-se filho do homem, para acostumar o homem a aprender a Deus e acostumar Deus a habitar no homem segundo o beneplácito do Pai. Ou seja, Deus vem num ser humano, Deus vem na forma humana, Deus, ao se entregar na Santa Eucaristia para nós, Ele nos assume. E por que Ele faz isso? Para que o homem se acostume a ser Deus. E para que Deus se acomode a ser homem. Olha que coisa maravilhosa. Para que se forme uma unidade. Para que se forme um corpo único. Para que se forme um ser único. Deus desce ao homem para se acostumar no homem. E o homem sobe até Deus para se acostumar a Deus. Esta é a plenitude da revelação, essa é a plenitude que nós vamos sendo gradualmente preparados a atingirmos. Nós vamos sendo preparados para chegarmos a esta plenitude. Logo depois nós vamos na primeira aliança de Deus. Qual foi a primeira aliança que Deus fez com o homem? Depois da criação, depois houve a criação, houve o pecado, houve Caim e Abel, houveram as várias etapas dos pecados. Houve um primeiro pecado, depois houve um segundo pecado, depois deste segundo pecado foram os filhos dos pecados foram sendo cometidos. Chegamos em Noé. A primeira aliança de Deus, a primeira revelação de Deus foi com Noé. E a primeira aliança de Deus foi com Noé, foi na pessoa de Noé.
com Noé nós vemos que Deus não desiste do homem. Deus não desistiu do homem apesar do pecado do homem. Depois de Noé foram oferecidas várias outras alianças, mas a primeira foi a aliança com Noé. E vai dizer a palavra para nós que a aliança noática, ela perdura até o fim dos tempos, que é a primeira aliança com Deus. Deus não desiste do homem. Deus vai dizer para nós que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Mas ao mesmo tempo em que Deus se arrependeu de ter criado o homem, Deus manda Noé e Deus manda uma aliança, Deus salva aquela família, esta família eu quero que esteja comigo. E Noé é salvo junto com sua família. Então, Deus se arrependeu, mas Deus fez aliança com o homem, Deus salvou um pequeno resto. Nós podemos dizer que a aliança noática, ela é o começo da economia da salvação. Nós podemos dizer que a aliança noática, ela veio exatamente depois da divisão dos povos. Ela consumou a divisão dos povos, né? Os homens, em seu orgulho, eles quiseram fazer uma economia própria, uma organização própria. Orgulhosamente eles quiseram chegar até Deus, né? Se vocês pegarem o relato de Babel, vai dizer que eles foram construir. Vamos construir a torre, e construindo a torre todos juntos, nós vamos nos assentar no mais alto topo e nós vamos chegar até Deus. Este orgulho do homem, ele é abatido, né, com esta aliança noática, e através de Noé com seus filhos são formados os vários e diferentes povos, é feita a divisão dos povos, né, para que os povos, cada povo, para que cada indivíduo, para que cada aldeia, para que cada povo busque a Deus, sem orgulho, né, na humildade de seu coração. Vai dizer para nós também que, sobre esta ordem, né, vai dizer assim, esta ordem ao mesmo tempo cósmica, social e religiosa da pluralidade das nações, destina-se a limitar o orgulho de uma humanidade decaída que, unânime em sua perversidade, gostaria de construir por si mesma sua unidade à maneira de Babel. Contudo, devido ao pecado, o politeísmo, assim como a idolatria da nação e de seu chefe, constitui uma contínua ameaça de perversão pagã para esta economia provisória. Esse é o número 57 do nosso catecismo. Exatamente esse orgulho quebrado, esse orgulho macerado, esse orgulho quebrado que Deus quis fazer com esta primeira aliança, com esta aliança provisória. Vai dizer aqui desta aliança provisória que a aliança definitiva é com o Filho nosso Senhor Jesus Cristo. Diz para vocês, esta razão é válida até o fim dos tempos, e Deus suscita homens para que nós voltemos, para que nós recordemos exatamente esta aliança. Não vou entrar em detalhes aqui para não estender o nosso vídeo, mas nós vemos que de Noé brotam 3 filhos. Um dos filhos forma a geração dos homens que buscam a Deus pela filosofia. Outro dos filhos forma a geração dos homens em que Deus se revela para eles. E o outro dos filhos é aquele que peca e que rejeita essas duas buscas de Deus. E se nós pararmos bem para pensar, nós vemos que no nosso mundo existem essas 3 instâncias, estes 3 tipos de pessoas. E se nós pararmos para pensar mais profundamente, nós vamos ver que dentro de nós existem essas 3 possibilidades, essas 3 realidades. A realidade de buscar a Deus através da nossa razão natural.
A realidade de buscar a Deus através da fé divina e a realidade do pecado que habita dentro de nós. São os três filhos, são essas três instâncias, são essas três coisas que convivem continuamente dentro do homem. Buscar a Deus pela razão natural, buscar a Deus pela fé revelada e nessas duas instâncias, atrapalhando a nossa vida, existe o nosso pecado, a tendência para o mal, a tendência para pecar. Observando que o pecado não é próprio do homem, o pecado é um acidente, é uma acidentalidade e que um dia será tirado, será apagado definitivamente até o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria.